Quando a gente começou esse itinerário, né? Essa caminhada, essa nova caminhada, na verdade essa caminhada espiritual, ela é um convite, né? Ela é um convite para que a gente possa fazer uma caminhada de conversão. Caminhada de conversão é uma caminhada para que a gente possa voltar para o Senhor. Então, quando a gente está fazendo essa caminhada, e que aquilo que eu falei com vocês, dentro da nossa vida, a gente vai sendo proposto uma parada estratégica para se ver, para se avaliar. Essa caminhada vai nos propor perceber que muitas vezes a nossa vida é meio fragmentada. E que a gente não tem uma vida assim, que é onde a gente tem uma unidade. A gente vai vivendo de muitas opiniões, de muitas ideias, de muitas coisas que às vezes nos confundem. E a gente vai vivendo muitas vezes como se tivesse muitas cascas, cascas e cascas e cascas, que você vai tirando as cascas e não surge nada. Muitas vezes eu já até comentei sobre isso, que às vezes a gente confunde a nossa vida espiritual igual se fosse uma cebola. Só tem casca. E à medida que tira a casca, chega no final, não achou nada. Mas esse período da quaresma, que a gente está propondo um novo itinerário, eu gostaria de convidar cada um para que a gente pudesse ter uma vida com mais consistência. E que a gente pudesse ter uma vida que se assemelhasse mais a uma batata. Não precisa ter tanta beleza externa, precisa ter consistência. Porque é isso que a vida vai nos mostrando. Quando eu me proponho a isso, na verdade, voltar para o Senhor, na verdade, é um convite para que eu possa ver melhor, escutar melhor, sentir melhor. É despertar os nossos sentidos para um Deus que está vivo, perto de nós. Mas que talvez pela correria, por tanta coisa que a vida nos traz, a gente não consegue perceber essa presença. Quando nós iniciamos o nosso caminho, semana passada, o Senhor nos convidava à conversão. Convidava a gente a olhar, né, a nossa vida, a entender que nós somos convidados e a vida inteira somos chamados para fazer uma proposta, uma opção entre Deus e o mundo, viver as nossas tentações todas. E hoje Jesus nos convida a ouvir. É tão interessante que Deus Pai se manifesta duas vezes em relação ao Filho dele. No batismo e na transfiguração. Ele fala, eis meu Filho amado. Só que na transfiguração ele acrescenta, este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Se vocês observarem, nesse momento Jesus não está falando absolutamente nada. Então o sentido de escutar significa acolha. Preste atenção nele, que é a palavra. Pega tudo o que ele diz e assuma isso como uma verdade. Siga ele, obedeça. Na nossa religião, no cristianismo e no judaísmo, o escutar está relacionado com obedecer. Escutar quer dizer, preste atenção em tudo que ele diz e faça com que isso seja uma verdade na sua vida. Porque a palavra, para poder nos transformar, ela tem que alcançar o seu coração. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Eu tenho que escutar essa palavra de Deus e ela tem que tocar o meu coração. E esse coração ser transformado. Eu tenho que fazer uma transformação de vida. Isso que é a conversão. Mas se eu só escuto a palavra e ela não entra na minha história, ela não chega no meu coração, então eu não ouvi. E quantas vezes a gente entrou na igreja, ouviu o evangelho e saiu daqui como se não tivesse escutado nada. Nada. Aquilo não mexeu nas nossas entranhas, aquilo não falou. Olha, quando eu escuto a palavra, eu falo, como é que está a minha vida em relação ao que eu estou ouvindo? Porque às vezes a gente escuta e fala, nossa, a palavra hoje foi ótima para o meu vizinho. Mas a questão é o que foi ótimo para mim. Hoje quando eu escuto, sede misericordioso como o Pai, como Deus seu Pai é para você ter misericórdia, é para você não julgar, é para você acolher, é para você amar.
Como é que eu estou vivendo isso na minha vida? Então, é essa palavra que eu tenho que ouvir, que eu tenho que prestar atenção que Jesus está dizendo para mim hoje. O que Ele me diz hoje? Por que a gente não consegue ouvir? Porque Deus não vai falar conosco como eu estou falando com vocês aqui. Deus vai falar no nosso silêncio. Porque o silêncio é o respirar da alma. A alma precisa respirar. O quanto que eu observo que a gente não cuida da nossa alma. A gente não alimenta. A gente cuida do corpo, temos que cuidar. Temos que alimentar, temos que tomar o líquido, temos que fazer ginástica. Mas a gente não exercita a alma. A nossa alma está sempre enfraquecida. Sempre assim meio julgada. Porque a gente não alimenta com aquilo que de verdade nos faz transparecer, transfigurar, revelar aquilo que eu sou. E na nossa vida nós estamos precisando de descobrir o que está nos desfigurando. O que na sua vida te desfigura hoje? O que você está vivendo que está te desfigurando? Está tirando de você a sua consciência de ser filho de Deus, de ser uma filha de Deus. E às vezes a gente vai vivendo a vida e não percebe quanta coisa está na nossa vida que está tirando de nós o nosso brilho. Não o brilho que é nosso, né? Porque a gente não brilha nada, a gente não tem luz. A luz que temos é a luz de Deus em nós. O que não me permite transparecer isso? Às vezes é a forma como que a minha alma está fechada. É tão interessante porque à medida que a gente vai tomando uma consciência, né, esse caminhar da quaresma é um despertar da consciência de que eu sou filho de Deus e que eu tenho que avaliar a minha vida a partir dessa consciência que eu sou filha dele e que eu tenho que de verdade tomar uma atitude em relação a crer, a escutar esse Jesus e falar, eu assumo ele como uma verdade na minha vida ou não assumo, ou eu não quero. Porque às vezes quando a gente vai caminhando e temos momentos tão bons de oração, quando você às vezes passa por experiências espetaculares de Deus na sua vida, é a vontade que a gente tem igual Pedro. Quando Jesus está nesse caminhar, ele pegou Pedro, Tiago e João, que ele pegou os três que mais teriam dificuldade de ver o sofrimento dele. Porque Pedro tinha acabado de falar, não, tu és o filho de Deus. Jesus falou, olha, nós vamos chegar em Jerusalém, eles vão me matar. Pedro falou, Senhor, vem cá, não fica falando essas coisas não, bobagem que é essa. Claro que não vai acontecer nada com o Senhor. Jesus falou, ô Pedro, vai para trás. Você é Satanás na minha vida e está me atrapalhando a cumprir o que eu vim fazer. E Tiago e João eram aqueles que queriam sentar um à direita de Deus, outro à esquerda. Não tinha entendido nada até então da missão. E Jesus ia morrer numa cruz. Então Jesus pegou os três que tinham mais dificuldade, que eram os mesmos três que iam passar a noite com ele no Getsemane, e levou os três para a transfiguração. Jesus os levou. E na hora que Pedro viu aquilo tudo, ele não sabia o que falar quando ele viu, imagina, Jesus completamente revelado, que é Deus. Ele ficou tão transtornado que ele falou, Senhor, aqui está muito bom, vamos ficar todo mundo aqui? Fazer uma tenda para você, para Elias, para Moisés, nós vamos ficar aqui. Guarda uma coisa. Enquanto a gente estiver nesse caminho aqui na terra, Deus não irá permitir nunca ninguém ficar no Tabor. Nunca. Nunca. Nós vamos fazer as maiores experiências de Deus. Igual eles fizeram. As maiores experiências. Vocês terão experiências belíssimas no Santíssimo. Jesus poderá fazer com vocês experiências maravilhosas. Mas Ele não vai deixar nenhum de nós no Tabor. Ele vai fazer com que todo mundo desça. Porque a nossa espiritualidade, o fato de eu assumir Jesus na minha vida, não pode me dissociar da minha vida. Eu não posso ser alguém na igreja, e aqui na igreja eu rezo, e lá fora eu ter um outro comportamento que não condiz com aquilo que eu acabei de ouvir. Compreendem? Eu vivo os momentos de Tabor para enfrentar uma realidade dura. É assim. Aonde nessa realidade eu levo a luz que é Ele. Fala, transforma, Senhor. Nos ajude a ver com os olhos da fé esse momento que é difícil. Porque nós estamos aqui peregrinos. E na nossa peregrinação, nossa vida, gente, é um peregrinar da fé. E que muito mais vezes nós vamos caminhar no escuro, na penumbra,
na penumbra, com momentos difíceis. A gente passa momentos escuros, e às vezes a gente passa momentos de total escuridão. Mas como diz São João da Cruz, o nosso coração bate por causa da luz que lá habita, na certeza, na esperança, na certeza que Deus é vivo. Como é que a gente enfrenta momentos dificílimos na vida? Na certeza que a gente não caminha sozinho, na certeza que Deus é real, que Ele toma conta dos filhos dele, que essa palavra que eu escuto, ela me alimenta, que na hora que está passando um momento difícil, eu posso saber que Ele diz: não tem mais, eu estou convosco todos os dias. Todos aqueles que confiam nele, Ele cuida. Então como é que eu posso viver essa realidade parada lá no Tabor? Olha, cantar aleluia e glória a Deus é muito fácil. Bater palma, oh, que alegria. Sai daqui e enfrenta isso a hora que você entrega um filho na hora da morte. E fica de pé. E fala: obrigado, Senhor, porque eu gerei. E sou mãe, eternamente. Não é fácil. Quando a gente lida com a dor, com o sofrimento todo dia, testemunha Jesus vivo, não é brincadeira. Então, todos nós precisamos de um centro. Todos nós, por isso que já não pode ser cebola, que não tem nada, é só casca. Não tem aonde se segurar. Nós precisamos dessa luz que é Jesus. Nós também precisamos subir um monte para transfigurar com Ele. Precisamos dessa luz que vai refletir em nós, como Ele fez com Moisés, que descia do monte e ele brilhava e não percebia que estava brilhando, porque estava diante de Deus. Nós precisamos de nos firmar em Deus e ter alguma coisa que nos sustenta. Eu falava isso com o pai esse final de semana que eu estava no CTI. O fato de eu agarrar e Jesus estar com a minha vida agarrada nessa rocha, não quer dizer que eu não vou sofrer. Não quer dizer que eu não vou passar por nenhum problema. Não quer dizer. Quer dizer que eu vou passar por tudo que eu tiver que passar, na certeza que eu não passo sozinha. Compreende? É diferente. Eu passo com Ele. Então, na verdade, agora eu vou escutá-lo para poder viver com Ele, nele, na presença dEle. É diferente que o que eu convido a vocês, que é viver uma vida na certeza que você está na presença de um Deus vivo. Esse é o convite. É isso que é se converter. É voltar todos os seus sentidos para o Senhor. Prestar atenção no Deus que vai falar com você através do seu irmão, daquele pobre miserável, aquele menor, que às vezes você vai cuidar dele, vai lembrar de Jesus falando assim: o que você fizer ao menor, é a mim que você faz. Você até muda a prosa. É a mim mesmo que você está fazendo. É um Deus que eu vivo. A nossa religião, ela é encarnada. Religião, acreditar em Deus não é algo que está sobre a sua cabeça, não, está dentro da sua vida. Tem que refletir em tudo que você fizer o dia inteiro. Todas as nossas atitudes têm que refletir aquele que eu creio, por quem eu vivo. Senão é balela, senão é mentira. E a nossa vida tem que testemunhar Jesus. A nossa vida tem que dar glória dele. Nós temos que glorificar ao Senhor com a nossa vida. Isso é viver a nossa fé. Era o que os discípulos faziam. Filó, vou ser perseguido, oh que alegria, vou começar a ser perseguido, que alegria, meu nome vai começar a ser escrito lá no céu. Que alegria, você está achando que eu estou parecendo com ele? Oh que alegria. Porque enquanto eu estou nessa distância louca dele, enquanto as pessoas não estão criticando a minha vida, então estão errado. Laranja que dá pé, que dá fruto, é que é apedrejado, né? Quando a gente não dá fruto nenhum, não tem ninguém para falar mal de você. Não é assim? Então, viver a partir dele e assumir a nossa vida de verdade. Falar, eu creio, eu creio. E por isso eu vivo. Por isso a dor do meu irmão vai me incomodar. Por isso ver o outro na rua vai me incomodar. Ver alguém com fome vai me incomodar. E eu não vou dar 25 centavos, vou pegar um prato de comida e vou dar. Porque poderia ser eu com fome. É Jesus com fome. Ele falou que vai estar no outro. É assim. E isso, a nossa vida vai ser comprometida sim. Nós não vamos aceitar a situação de injustiça, porque é com o meu irmão, é meu irmão, não vou aceitar. E eu não vou prejudicar ninguém, porque eu não posso prejudicar o meu irmão. Está vendo como é que tudo vai mudando? Então eu não vou trair o outro, porque eu também não gostaria de ser traída. Porque se eu não gostar mais do outro que eu estou caminhando com ele, é mais justo e mais honesto dizer, então, se não tem nenhuma solução,
a gente pode encerrar, mas eu não preciso te magoar ou te ofender, destruir, tentar te destruir. Nós temos que ter coerência. E é uma coisa interessante eu perguntar para Jesus: o que você faria no meu lugar? Como é que o senhor viveria essa situação difícil? Como é que o senhor faria, Senhor? Peça a Ele vai te dizer. Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir. Então essa experiência dessa transfiguração é a experiência que nós somos convidados a permitir que essa luz que habita dentro de cada um de nós é revelada. Nós somos mais do que parecemos ser. Nós somos só essa carne que cobre nosso corpo, não. Nós somos, o convite de Deus para nós é um convite espetacular que a gente não tem dimensão dele. E a religião católica, o cristianismo é a religião mais revolucionária que pode existir. Temos um único Pai e somos irmãos. O dia que a gente tomar consciência disso, como é que eu posso prejudicar alguém? Não posso, somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e Ele não faz diferença, Ele ama cada um igual. Então, ir tomando essas consciências e falar com Ele: Senhor, eu quero adentrar nisso, eu quero viver esse mistério, nós estamos caminhando para viver a Semana Santa, e eu quero mergulhar nesse mistério. Me dá a graça de aprender a silenciar, Senhor, que quando eu me silenciar diante do Senhor, não é minha cabeça falando sem parar, nem meu coração me levando para longe do Senhor, não. Eu quero estar, porque às vezes eu estou sentado aqui, mas não estou nesse lugar. Eu posso estar falando, vocês longe voando. Então hoje nós vivemos num mundo que não quer escutar. A gente não tem tempo para ouvir o outro, ou tem? Não temos. Eu brinco sempre com isso, vocês já me ouviram falar isso mais de uma vez, que a gente está tão treinado em encontrar com as pessoas, cruzar e falar: e aí, tudo bem? A pessoa responder: tudo bem. Quando alguém fala: não está bom, você fala: então Deus te ajuda que eu estou com pressa. Escutar o outro, nossa, eu não escuto não. Já tem lá milhões de problemas. Olhar o outro. Esses dias uma residente falou assim: ai, Filó, a gente tem medo de você porque você é sensitiva. Eu falei: eu sou sensitiva coisa nenhuma. Eu olho para vocês, eu sei o que está acontecendo. O problema é que ninguém hoje olha. Se eu olho no seu olho, eu vejo se você está triste ou não, se você está feliz ou não. A forma como você anda me conta se você está desanimado ou se você está animado. É muito simples, aprender a observar. A medicina é a arte de observar. Vocês estão sendo treinados para isso? O dia inteiro a gente tem que observar. Eu observo vocês e sei que vocês não estão bem. Vocês estão agitados, estão preocupados, estão nervosos, estão ansiosos, estão desconfortável com alguma criança, quer morrer quando eu chamo vocês para me acompanhar no batismo, acompanhar o menino morrendo. Eu vejo a carinha de vocês. Falo: você está querendo morrer junto? Não, estou querendo sair da cena. Vai ficar aqui para aprender como é que é a vida, e que a nossa vida como profissional, nós damos alta, mas se tiver que caminhar para a morte, com a mesma dignidade, nós estamos juntos ajudando os pais, com dignidade, já que nós não temos nada para esconder, e fizemos tudo como devia ser feito. Então nós temos que olhar, estar junto, chora junto, ri junto, e diz para as mães sempre: não tem a última palavra? Tonteia, mas não derruba. O Senhor venceu a morte por nós. É ter a coragem, é ter a ousadia, mas de viver essa fé que nós temos que estar centrado em Deus. Por isso Deus Pai fala: escuta, é Ele que vai te dar o caminho, é Ele que vai te fazer voltar para casa, é Ele que vai te revelar quem você é Ele que vai dar sentido à sua vida, é Ele que vai acalmar o seu coração, é Ele que vai te dar colo quando você precisar, é Ele que vai enxugar as suas lágrimas, é Ele, e somente Ele vai ser seu amigo fiel. Ele que você pode assinar um papel em branco, Ele que vai te colocar no colo. Tem um teólogo que diz que quando Nossa Senhora estava grávida, quem olhasse aquela menina carregando aquela barriga, a gente que achava que ela carregava Jesus, na verdade era Jesus que carregava ela. Você de chorar, né? Na verdade andava aquela menina de 13 a 15 anos grávida, ela e São José naquela pobreza. Vocês acham que eles estavam andando? Claro que não, eles estavam sendo carregados. Isso é belíssimo. Então a gente, quando acha que está sozinho, que Deus não está me vendo, que Deus não está cuidando, que Deus não está me amparando, nunca duvide de Deus, nunca duvide desse amor. Mas para que vocês possam viver isto que eu digo para vocês, vocês precisam ousar experimentar. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede que feliz é aquele que confia nele, que coloca alguma coisa na mão dele e fala: resolva para mim, Senhor, me socorre, me dá uma solução, espera ver como é que ele
faz. Porque Deus faz. É encantador. E ele fala, o problema é que vocês vêm a mim igual quando vai ao médico. Em vez de você deixar o médico agir, vocês querem ensinar o médico como é que trata. E hoje com o Google é exatamente assim. O cliente já chega com a solução prontinha pra gente. Hoje a gente disputa com o Google o tratamento dos meninos, né? Porque hoje o pessoal leva. Ele fala, vocês trazem para mim um problema e vocês são igual uma criança que pede à mãe para fazer uma coisa. Aí começa a tentar ajudar a mãe a fazer o que você pediu. Mais atrapalha a mãe do que deixa a mãe fazer. Então quando a gente for levar alguma coisa ao Senhor, leve e descanse nele. Aprenda isso. Aprenda a descansar nele. Né? Entregue e fale, Jesus, eu vim trazer isso aqui para o Senhor. Porque eu não tenho solução, não consigo entender, não consigo fazer, não consigo pensar, não consigo ver. Me faça ver melhor, me faça te ouvir, não com o meu ouvido, mas com o meu coração. Me ajuda a estar atento a cada coisa que o Senhor faz, para ver como é que o Senhor tem cuidado, como é que a sua providência, como é que o Senhor sempre me precede em tudo que o Senhor me chama para fazer. Sabe o que a gente hoje precisa com a nossa vida? Testemunhar para os nossos irmãos o quanto é bom crer em Jesus. O quanto é espetacular tê-lo como amigo. Eu falo com ele, Jesus, domingo eu estava em adoração, eu falei com ele, que alegria chegar aqui para te ver, que alegria. Eu não te vejo, mas o Senhor me vê, ai que alegria saber que o Senhor está me vendo. Nessa animação de chegar aqui depois do CTI, só para te ver, para contar os casos para o Senhor. E eu disse para ele, Jesus, que presente é esse que nós temos? Que o Senhor é o meu Senhor, mas só me dá a ousadia de te chamar de meu amigo. Isso é algo que é maravilhoso, eu poder te contar as bobagens da vida aqui, que o Senhor tem total paciência de nos ouvir, de eu falar aquele tanto de coisa na sua cabeça, e o Senhor escutar tudo, e depois te pedir palavras, te pedir que converse, e falar com o Senhor sempre como Samuel falou, fala Senhor que o teu servo escuta. Fala Senhor, dá a sua palavra, daquilo que o Senhor quer que eu possa agir, assim como os anjos te são tão obedientes, me faça te obedecer em tudo, me dê a graça Senhor, que o Senhor fale e eu obedeça, porque eu quero viver junto, eu quero viver nessa harmonia. Então a nossa vida precisa fazer com que as pessoas também desejem viver desse Jesus vivo, que você tenha essa alegria, tenha essa animação, tenha coragem de assumir, quando as pessoas estão desanimadas, quando as pessoas, cada uma, às vezes você encontra pessoas que são os profetas do Apocalipse, né, só conta tragédia, e quando você fala, não, está ruim, fala, não precisa saber, não, está muito pior, fala, vai ter um dono nesse mundo que é Deus, né, quando as pessoas trouxerem alguma coisa, contrapõe com a palavra do Senhor, leve a esperança, leve a certeza de um Deus que nos ama. As pessoas precisam de ouvir que isso é uma verdade. E fala, coragem. Não, mas está difícil hoje o dia. Fala, então presta atenção. Todos os dias a gente tem algo difícil para viver. Mas todos os dias Deus manda um Simeão para te ajudar a carregar. É espetacular. Começa a observar como é que Ele manda todo dia uma ajuda. Todo dia Ele te manda uma ajuda. Quantas vezes que a gente acha que não tem saída, aparece uma saída. É impressionante. A gente vive todo dia lá no CTI. Todo santo dia a gente tem uma emoção. Você fala, vamos ver o que Jesus vai resolver agora. Não vai ter uma saída. Sempre aparece uma saída. Semana passada? De quinta para sexta. Às 3 e pouca da manhã, meu telefone chamando. Quando eu veio CTI, falei, não, Jesus, a coisa não tá boa lá não, amigo. Fui lá, tem uma menina gravíssima na enfermaria. Não tem ninguém para sair, não. Falei, não, vamos respirar fundo todo mundo. Claro que tem alguém para sair. Sempre tem alguém que já está respirando, que pode sair do CTI. O Filó, só tem um que acabou de chegar de uma cirurgia, mas está bem, tá. Então ele vai lá para fora e ele está morrendo assim, mãe. A gente é irmão, meu, que facilita desse jeito. Filhinho, a gente fala com os meninos. Você respira, fica bem, tem um irmãozinho seu que não respira nada, tem que entrar no seu lugar. Vai embora em paz, que o Senhor vos acompanhe com o anjo da guarda, que a gente tem que trazer outro. É assim a aventura, não é brincadeira não, é seríssimo. É sério essas coisas. E aí dá tudo certo, o menino saiu, ficou bem, a outra entrou, estamos lá na luta pela vida dela, e ela está melhorando. Mas é assim, tem hora que você tem que raciocinar dessa forma. É Deus que age, Deus que cuida, nos detalhes.
E a minha supervisora sempre ri de mim, que ela estava começando lá no CTI. Nós tivemos uma emergência um dia, uma manhã, uma criança que estava indo bem no pós-operatório, que já nem esquece o leito que eles estavam, estava no leito 6, de repente o coração dele bloqueou. E falei, cadê o marca-passo para poder ligar aqui agora? Falou, o marca-passo não está aqui, o que está aqui está ligado no leito 3. Eu falei, tira do leito 3, mas ela está bloqueada. Eu falei, não, hoje de manhã eu desliguei, ela estava batendo 80. Até alguém correr no quarto andar para pegar o marca-passo, 80 ela dá conta de viver, traz o outro, está no 0, né? É assim que funciona. Você está ficando louco? Não estou louco, não dá tempo de pensar. Tira lá enquanto a outra correu, subir as escadas. Então traz aqui. E eu falei, mas não dá que Deus cuida de tudo. Pode ter certeza que Deus não desampara nesse CTI, fica tranquila. Enquanto a gente ligava e reanimou a outra sumiu a frequência, ficou ótima, não precisou mais de marca-passo. A gente ria, mas ria no CTI. Eu falei, eu falo com vocês que Deus anda aqui dentro. Quando a gente está curtindo um, ele acorde o outro, porque é assim que funciona. Porque ele é real, e se ele nos abandonar, nós podemos ir embora. Mas enquanto ele faz uma parceria, é real. E quando eu conto essas coisas para vocês, é real. Vocês podem ter certeza que essas coisas acontecem lá dentro. E outro dia o supervisor ainda lembrou, aqui é assim, né, filho? Depois que você tirou o marca-passo do menino, passou para o outro. Falei, mas Jesus nunca desamparou. Ele sempre teve assim, na maior amizade, junto. Falou, o Senhor me ajuda aqui, porque eu tenho que salvar. Ninguém pode morrer, a situação é grave. Mas é entender que isso é de verdade. O nosso Deus é o Deus da vida. Que Ele luta conosco, que Ele está conosco. E que quando a gente está ali naquele empenho, quem está? O Senhor. Mas a gente tem que ter ousadia para viver a fé. Ousadia para testemunhar a nossa fé. Quando fala assim, não vai ter mais jeito. Falo, paciência. Mas para Deus eu não sei o que Ele vai resolver. Eu faço todo dia com os pais. A situação está grave? Tá, pela ciência está gravíssima. Mas nós vamos ver o que Jesus vai resolver. Porque a última palavra é de quem? Dele. E aí eu falo com os pais, essa menina mesmo que chegou gravíssima, doutor, eu e o pai me perguntava no domingo, doutora Filó, quantos por cento ela já está assim, ficando boa? Falei, mas eu não sei trabalhar com porcentagem, porque Jesus já quebrou todas as porcentagens, então eu não sei falar disso. Eu sei falar que ela está melhorando, mas a gente tem que lembrar que nada nos pertence. E que nessa vida, Deus entrega as coisas para a gente cuidar. Mas Ele que é dono. E quando Ele resolve chamar, é porque é dele. Então a gente devolve, mesmo contrariado, mas a gente devolve. Mas porque a gente passa a amar e achar que é da gente. Mas quando a gente crê de verdade, a gente sabe que Ele leva antes, que depois vai estar todo mundo junto. Mas é preciso crer. É preciso trabalhar isso aqui, ó. É a nossa caminhada. Fala, Jesus, hoje a proposta dessa semana é que eu escute. Mas como é que eu escuto, Senhor? Eu sou surda. Eu não me calo. São graças que eu preciso adquirir. Que a gente não tenha medo do silêncio. Que a gente não precisa ligar tudo que a gente tem. Mas silenciar. Por quê? Porque não é um silêncio vazio. É um silêncio da presença. É um silêncio onde Deus está comigo. É um Deus que me ama, e por isso eu não escapo dos olhos dele. Sabe quando a criança tem 9 meses que ela não aceita ficar sozinha 1 minuto? Não aceita a solidão, o neném de 9 meses não aceita. E a mãe, se ela não tem ninguém, ou o marido não chegou e ela está só com a criança sem a babá, ela só toma banho com o neném assim, ó, com os olhinhos nela, nunca mais perde a mãe. Não tira os olhos da mãe. A mãe só toma banho acompanhada. É assim, vocês pensem, Deus nos acompanha assim. Em silêncio, com os olhinhos, nos olhando. Mas é um olhar de amor. Não é um olhar para nos julgar, nos condenar, não é um olhar que nos acolhe. É isso que eu gostaria que vocês experimentassem. Que essa semana vocês caminhassem com a certeza que vocês caminham sob a luz dos olhos de alguém que te ama. É tão diferente. Andar sob o olhar de quem te ama. Essa madrugada, quando eu levantei para rezar, eu estava tão mal acabada, tão cansada. Fiz um curso até quase mais de 10 horas da noite ontem. Dormi pouco, né? Porque eu e meu marido ainda rezamos terça antes de dormir. É tanta coisa para rezar. Falei, quase não dá tempo. Não, quase que eu deito, eu estava levantar. É uma luta. Eu levantei tão destruído que eu falei com ele, não, amigo, mas só um amigo aceita. Outra pessoa tão mal acabada. Deixa eu dar uma ajeitadinha para poder ver, comparecer na frente do chefe, porque está mal acabado, mas saber que ele olha, acolhe, deve rir das minhas loucuras, falar, tá Filó, preocupado com o visual de madrugada. Mas que eu estava muito mal acabado mesmo. Falei, não, bem, mas muito mal acabado. Eu estou destruída. Só a sua força me põe de pé. Falei, Jesus, eu estou tão destruída, que eu queria dormir até 9 horas da manhã, igual uma princesa. Tenho que acordar de novo às 5, não vou dar conta. Falei, Jesus, está duro, amigo.
Está difícil, o dia foi difícil, ainda tem que estudar, é tanto curso, é tanta confusão. É difícil, mas eu estou aqui por causa da sua graça. Eu estou aqui por causa do que o Senhor é vivo. Eu acordei às 3 para estar de joelho por sua causa, que eu sei que o Senhor está aqui. Mesmo que eu não te veja de importância nenhuma, o Senhor me vê, me sustenta. E é interessante que hoje é terça-feira, dia do grupo de oração, chega no CTI, quem divide comigo não foi, que adoeceu? Falei, claro, o dia começa animado, que é o dia de rezar. Então, animado, né, amigo? Então, vamos na força. Quem estava cansado? Ninguém, né? Já estamos na força do Altíssimo e vamos. É assim. Eu falo, é Jesus, o dia começa a rir, eu falo, qual que é a surpresa de hoje, amigo? Mas que eu só poder me mostrar que quem sustenta é Ele. É Ele que dá a graça. Porque tudo que a gente faz é pela graça. Porque a gente sozinho dá conta de quê? Nada. Tome consciência disso. Eu não sou nada. Eu falo, Jesus, sou eu na minha miséria diante do Senhor. O que eu tenho para o Senhor? A minha miséria? Não tenho nada. Mas eu estou aqui. E da minha miséria o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode me usar. O Senhor pode me encher. O Senhor pode transformar. O Senhor pode fazer eu mudar meus olhos, abrir meu ouvido, encher meu coração. Fala, toma tenência, fala, toma força. Deixa de ser cebola e vira uma batata e tenha consistência e firmeza. Que mesmo quando você não está escutando nada, não vendo nada, está tudo escuro, que às vezes está escuro, eu falo, Jesus só está enxergando? Então tá bom, nós vamos andando, né? Só está vendo, está ótimo, porque eu não estou vendo nada. Mas se o Senhor está vendo, então eu não vou ter medo. Então eu posso andar. Então eu posso ter um passo firme. A única coisa que eu preciso é de pôr minha mão na mão dele. Falo, me conduza. Me leva, não precisa me explicar nada não. Apenas me leve, da forma como o Senhor quiser. Mas que de verdade, Senhor, nós queremos viver uma vida de cristão. De verdade. Nós não queremos ser cristão meia boca, católico meia boca, que mal sabe o que está escrito na palavra, e que de verdade não vive a vida com Deus, e tem a nossa segurança em outras coisas que não é o Senhor. Ontem conversava com uma família que chorava profundamente. E eu disse para eles, o dia que vocês começarem a aprender a agradecer a Deus pelos problemas, pelas situações difíceis que chegam, porque elas tiveram uma missão, revelar aonde você segurava. E você segurava a sua vida e tinha todo o seu controle, achava que tinha um controle 360 graus, e que toda a sua segurança estava no seu poder financeiro. E você descobriu que o seu dinheiro não vale nada. Nada. E essa descoberta é dolorosa, porque você vai ter que aprender a entregar e a confiar naquilo que você não vê, mas que te vê, que é essa promessa de verdade. Então o dia que a gente acredita nisso, os nossos olhos passam a ver aquilo que a gente não enxerga, e hoje eu passo a olhar aquilo que está além de mim. Eu falo, e hoje eu falava lá no CTI, falava, presta atenção, o dia que vocês começarem a entender que o que a gente não vê é muito mais do que a gente vê, é Ele que é eterno. Deus está aqui. Não tenham medo, que a gente tem ajuda, muita ajuda. Deus está sempre nos iluminando, nos guardando, nos mostrando, nos conduzindo. Às vezes você chega na beira do leito e acontecendo alguma coisa que ninguém tinha visto. Quem levou? O Senhor, por amor àquela criança. Amor. Então é preciso que vocês tenham essa ousadia. Como eu desejo que vocês tenham ousadia na fé. E Jesus fala, sejam ousados, porque o amor é ousado. Então, se vocês já aprenderam a dar a mão, há um outro desafio, já que tem que dar um para casa. O outro desafio é, feche seus olhos e deixe Ele te levar. Dar a mão já é fácil. Feche seus olhos e fala, para onde o Senhor me conduzir, eu irei. Para onde o Senhor me conduzir, eu sei que será o melhor. Não é no Tabor, é aqui na vida, é na luta da vida, mas testemunhando o que eu já vi com os olhos da alma. Eu sei que o meu Senhor é vivo. Eu sei que o meu Redentor tem poder para transformar tudo na hora que Ele quiser. Eu sei que eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Ele, nenhum fio de cabelo da minha cabeça cairá sem a permissão dEle. Eu sou dEle e ninguém me tira dEle. É essa certeza que vocês têm que caminhar. Que nada nessa semana deixe o seu coração com temor. Que nada essa semana balance as suas pernas e fale... E se acontecer? Não tenha medo de nada. O Senhor já revelou que Ele é Deus. E hoje Ele quer somente que você escute. Escute, que você aprenda ou escute a palavra. Escuta, assuma o Senhor como seu Deus. E fala, eu tenho uma pertença. Eu sou dele.
E não tenha medo de assumir isso. Caminho de mão dada, de olhos fechados essa semana. Essa semana eu vou andar de olho fechado. O Senhor irá conduzir todas as situações da minha vida, das mais simples às mais difíceis. Eu não vou dar uma sugestão. Só vou entregar, falar, senhor prestou atenção na semana? A minha é uma loucura. Senhor prestou atenção, amigo? Fácil não. Mas para Deus, o que é difícil? O seu coração. Difícil para Deus é a gente entregar o nosso coração. Difícil para Deus é nós fechar os nossos olhos e falar, vai fazer. Eu sei que o Senhor fará o melhor. É assim. Nunca tenho dúvida disso que eu estou dizendo a vocês. E que eu desejo que a cada semana que a gente esteja progredindo, que o Senhor vá revelando para nós aquilo que Ele quer nos transformar. E hoje, a hora que a gente fechar os olhos aqui, que a Paty for cantar uma música para vocês pensarem. Nós vamos fechar os olhos diante de Jesus e falar, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor em silêncio e com a minha miséria. Para que o Senhor me revele o que na minha vida está me desfigurando. O que na minha vida está tirando a marca de eu pertencer ao Senhor. O que na minha vida não deixa eu mostrar que eu tenho uma pertença. Por que meu rosto ainda não brilha depois que eu saio de uma oração com o Senhor? Por que as pessoas não olham para mim e falam, não, mas você está brilhando, então é diferente. Como Moisés brilhava. Porque eu não tenho luz, mas eu posso ser mais leve para transferir, para transmitir a luz que é o Senhor. Então eu vou pedir ao Senhor, com toda coragem e humildade, Senhor, mostra para mim o que me desfigura e me cura. Vem curar meu coração. Vem me tratar, Senhor. Eu quero ser de verdade uma discípula sua. Eu quero de verdade testemunhar com a minha vida, de verdade, a fé que eu tenho. Eu não quero só falar, eu quero que as pessoas entendam pela minha vida o Deus que eu creio. E eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e falem, gente, eu quero ter essa alegria. Nossa, que trem bom que é esse que você tem na vida? Essa coisa boa da minha vida chama-se Jesus. A coisa mais, fala que até é doce falar esse nome, né? O nome dele é doce da gente pronunciar, né? Está numa situação difícil, está cansada, fala, Jesus, que delícia, já descansa só de pensar nele, porque ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Quando estou muito cansada, fala, vou cair no seu peito, nesse peito delicioso que você deve ter, aquela coisa maravilhosa, fala, vou cair no seu peito e falar, quero repousar em ti, quero descansar, quero que nada me preocupe, essas coisas eu quero que vocês experimentem, para que a gente possa na semana que vem viver outros desafios que essa quaresma vai nos trazer, para que de verdade a gente passe a nossa Páscoa e sermos pessoas novas, né? Transformadas mesmo, né? Por causa dele, desse nome que é bendito na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.